Oi, gente, bom dia. Espero que todos tenham me ouvido. Desejo a todos um bom dia. Sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos. Vamos dar início a esse curso de Direito Coletivo e Sindical na Era Digital, Desafios e Inovações. Hoje vamos começar com esse encontro que a gente vai falar de liberdade sindical e proteção contra as práticas sindicais. Eu espero que todo mundo aqui já esteja bem acomodados aí. Eu preparei uns slides, mas aqui na hora de transformar não deu muito certo, mas eu vou preparar novamente e vou encaminhar para vocês depois, tá? Não precisam se preocupar com esse material não, que eu vou encaminhar para vocês. Bom, gente, eu quero começar falando primeiro da importância que a gente está tendo aí com o direito sindical, né? Vamos aqui. Eu vou ficar ligado aqui no chat. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa, é só colocar a pergunta aqui no chat que eu vou dando uma olhadinha e respondo assim que possível, ok? Então, é o seguinte. Pronto, compartilhando aqui com vocês. Bom, antes de falar de liberdade sindical, acho importante a gente falar desse movimento que a gente está tendo ultimamente na Justiça do Trabalho, que a gente viu aí o esvaziamento da Justiça do Trabalho. E a gente viu também um pouco o esvaziamento dos sindicais, do sistema sindical, quando a gente começa a não tirar dos sindicatos sua fonte de custeio, né? Então a gente viu aí uma clara intenção de trazer os sindicatos não um esvaziamento, mas perder um pouco a sua força. Isso contradiz um pouco com o que a gente está vendo sobre o artigo 611-A, que ele fala lá, a convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem. A gente está discutindo isso, ainda está em discussão no STF, a gente ainda não tem decisão, mas todo mundo aqui que atua na Justiça do Trabalho já percebeu que existe um movimento forte do normatizado sobre o legislado, né? E a gente talvez vá começar a trabalhar daqui para frente muito mais em ações que a gente diria coletivas antigamente, uma atuação coletiva, do que efetivamente uma atuação de dissídios individuais, né? Eu acredito que a Justiça do Trabalho vai caminhar para esse tipo de posicionamento, né? Então, assim, a gente vai ter, os advogados vão ter mais uma atuação nessa parte sindical do que efetivamente aí nos dissídios individuais. A gente vê isso assim claramente, por exemplo, eu sou professor de faculdade, nas universidades a gente percebe uma mudança de perfil do aluno. Antigamente a gente ia dar a primeira aula de direito material do trabalho, sobre lá os requisitos do vínculo de emprego, todo mundo se identificava. Hoje você vai dar aula, as pessoas já não se identificam mais. As pessoas já estão trabalhando de forma mais autônoma e a gente está percebendo que existe aí essa movimentação. O trabalhador hoje, talvez ele não se identifique tanto mais como um trabalhador seletista. Então, talvez a gente tenha que observar essas pessoas. A gente vê também, por exemplo, o pessoal de TI, as pessoas mais novas se identificando muito na questão de PJ. E o STF validando a pejotização, até essa brincadeira que o ministro do STF falou que o Brasil será um país de pejotizados. Ele falou de uma forma jocosa, uma forma de brincadeira, mas a gente tem que começar a observar se não é isso que as pessoas querem e como o trabalho ele é uma coisa dinâmica, a gente tem que começar a observar realmente, será que as pessoas não querem mais ser CLT? Será que a CLT ainda vai ter sua força daqui a 10 anos? De qualquer forma, eu acho que as duas questões vão ser respondidas através do direito coletivo e através dos sindicatos, tá? É por isso que a gente vai abrir nosso tema de aula aí falando sobre liberdade sindical, que na nossa Constituição já está lá previsto no artigo 8º. É livre associação profissional sindical, observados os seguintes requisitos.
Quando a gente fala de liberdade sindical, a primeira questão que muita gente coloca é a questão da unicidade sindical. Será que a unicidade sindical nos barra aí no direito de livre associação? É uma pergunta que a gente vai começar a fazer nos próximos anos. Vocês veem, agora com a regulamentação dos profissionais de aplicativos, você vê que a grande reclamação deles está no sindicato, na criação de um sindicato específico para regularizar, para essa regulamentação. Será que eles estão reclamando do sindicato nesse modelo antigo que a gente está conhecendo e que talvez não tenha dado tanto certo e que seja, na verdade, um momento da gente rever esse modelo sindical e partir para um outro modelo sindical, como a própria OIT, na sua Convenção 87, ainda não ratificada pelo Brasil, justamente porque aqui no Brasil, vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau de representatividade da categoria profissional e econômica na mesma base territorial, ou seja, a famosa unicidade contratual, porque isso está na Constituição. A Convenção 87 da OIT não foi ratificada pelo Brasil. Por quê? Porque entra em contradição com o que está na nossa Constituição. Mas será que não é um momento a gente começar a rever essa questão, né? Já que a gente está no momento de revisão aí da seara trabalhista? Não seria o momento de pensar numa pluralidade sindical? Porque a liberdade sindical hoje é vista, com base nessa Convenção 87 da OIT, limitada justamente porque a gente não tem essa possibilidade da pluralidade sindical. A gente fala que é livre associação profissional sindical, mas a gente restringe essa associação a determinados sindicatos, né? Então, talvez a liberdade sindical, para daqui um tempo, a gente vai ter que repensar nela para saber se a pluralidade sindical já implantada em alguns países, como Itália, como Portugal. Não estou falando que são modelos perfeitos ou que modelos que funcionam muito bem, mas eu estou falando que são modelos que já existentes. A gente precisa pensar hoje num modelo de sindicato que atenda às necessidades das pessoas, porque o que a gente vê é que o modelo sindical talvez não tenha atendido às necessidades das pessoas, porque a gente, tirando os sindicatos dos bancários, aeronáuticos e dos metalúrgicos, a gente vê pouca força sindical nos outros sindicatos, e a gente não sabe muito bem ainda por que esses sindicatos não tiveram tanta força. Várias análises, vários estudos, mas ninguém ainda conseguiu fixar. Assim. No Brasil, a gente tem essa péssima mania do que não dá certo, a gente descarta, a gente não tenta melhorar, né? E acho que a questão agora é a gente tentar aperfeiçoar o modelo sindical que a gente tem para efetivamente chegarmos a um modelo sindical que atenda a todas as pessoas e que a gente consiga ter essa liberdade sindical plena. Também você teria, além da possibilidade de associação sindical, você teria a possibilidade de associar ao sindicato que você acredita, ao sindicato que você valida e que você entende que seja o sindicato que atenda às suas necessidades e às necessidades da sua categoria, né? Então, quando a gente fala de liberdade sindical, a gente está falando aí do artigo 8º da Constituição Federal. Essa aqui também, eu acho que também contradiz um pouco, e por isso que a Convenção da OIT ainda não foi regulamentada, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Essa é uma premissa já válida no Brasil, realmente a nossa liberdade sindical mantém isso, mas eu acho que a gente não incentiva a formação de filiação voluntária sindical. A gente ainda peca um pouco nesse ponto. E eu acho que com a pluralidade sindical, você podendo optar por um sindicato que tenha mais representatividade, você vai estar fazendo essa filiação mais espontânea. Inclusive, eu acho que você também vai participar aí mais na contribuição financeira desse sindicato. Você vê um sindicato que atua efetivamente para você, que traz benefícios para você, você vai efetivamente participar desses sindicatos.
Então, o desafio da parte sindical que a gente vê hoje no Brasil, principalmente com essas novas profissões que a gente está tentando regulamentar, que eu acho que a grande profissão que a gente está, no momento, falando são desses aplicativos, seja qual for, se é o aplicativo de entrega, se são os aplicativos de motoristas. Eu acho que a gente teve algumas decisões pelo vínculo, outras pelo não vínculo, mas a gente vê que o trabalho, até a gente vê governos de esquerda, né, que geralmente seriam contra isso, já estão mais flexíveis a isso, porque você vê que é uma vontade das pessoas. A gente também tem que começar a respeitar a vontade das pessoas e saber como elas querem ser tratadas e como querem ser atualizadas aí no direito do trabalho, ou dentro da esfera trabalho, né? Esfera completa do trabalho. A gente viu várias manifestações, a gente vê que a manifestação principal contra a regulamentação está sendo essa sindicalização obrigatória, ter um sindicato específico da categoria, e a gente precisa entender esse movimento. Por que eles não querem um sindicato se nós, que somos teóricos aí, na área trabalhista, a gente entende que é importante, sim, o sindicato, e a gente reconhece a importância do sindicato ao longo dos anos. O sindicato talvez não tenha atuado da forma como a maioria esperava, mas a gente também não pode negar que a existência deles traz, sim, garantias, e muitas garantias para os trabalhadores. Tá? Então, a gente tem que ver a importância do sindical. Novamente, eu vou falar do artigo 611-A, para falar aqui da liberdade sindical, porque, veja, quando a gente coloca aqui o artigo 611-A, e fala, é o normatizado sobre o legislado, mas não tem muita atuação. Eu acho que as pessoas têm pouco conhecimento desse artigo que está em discussão no STF, falando quando ele tem pouca atuação. Eu acho que ele traz uma atuação sindical muito mais forte e muito mais relevante. Veja bem, vamos aqui ler ponto por ponto. O artigo 611 vai falar que a convenção coletiva ele vai se sobrepor à lei quando tratar de pacto de jornada de trabalho e observar os limites constitucionais. Jornada de trabalho é um dos grandes opressores da justiça do trabalho. Então, se a jornada de trabalho, respeitando lá os limites constitucionais, vai poder ser negociada através de convenção coletiva, isso vai trazer ao direito sindical uma força muito maior. Bancos de horas anual, mesma coisa. Se a gente está falando de um grande opressor da justiça do trabalho, a gente não pode descaracterizar a importância desse artigo 611-A, que eu vejo muita gente falar que não é tão importante assim. Não, será que não é tão importante assim? Olha só, está falando do grande opressor da justiça do trabalho, horas extras e banco de horas. Aí vem intervalo, também vai poder falar sobre intervalo. Não que as convenções coletivas hoje não tratam sobre o assunto. Eu só acho que vai trazer maior liberdade para as convenções coletivas e maior poder negocial. A gente está falando ultimamente também, veio à tona a questão da escala 6x1. Será que essa escala 6x1, como o próprio ministro do Trabalho disse, não deve ser regulamentada através de acordo coletivo, convenção coletiva? Com o poder desse 611, parece que sim, né? Não vou precisar de PEC para regulamentar isso. Isso vai poder ser negociado. Mas para isso vai depender disso, de uma liberdade sindical e de um sindicato forte, porque senão fica na mão dos empregadores. Adesão ao programa de seguro de emprego, plano de cargos, salários e funções compatíveis com condição pessoal de empregado. Mais uma vez, equiparação salarial também é um grande opressor da justiça do trabalho, regulamentada pela CLT, e se a gente tiver possibilidade de regulamentar através de negociação coletiva, traz também uma grande importância aí para os sindicatos. Regulamentação empresarial, representantes dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, sobreaviso e trabalho intermitente, quer dizer, todas as regras de teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente poderão ser negociadas via convenção coletiva e terão maior validade frente à lei, quer dizer, toda a regulamentação que a lei traz
se o STF chancelar o artigo 611-A, a gente vai ver que a negociação coletiva vai se tornar cada vez mais importante. Então, a atuação sindical vai ser cada vez mais importante. Remuneração por produtividade, incluindo gorjetas. Gorjetas também é um problema. Gorjeta e comissão são problemas grandes na Justiça do Trabalho, né? São grandes ofensores na Justiça do Trabalho. A gente tem muita ação sobre gorjetas e comissões. Como que vai ser regulamentado isso? De que forma que eles vão regulamentar? Né? Se o sindicato for um sindicato fraco, regulamenta de uma forma não tão que beneficie o trabalhador, né? A gente tem que prestar muito atenção nisso. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Está ligada lá à nossa questão de jornadas suplementares de horas extras, né? Então, além de regulamentar como que essas horas vão ser trabalhadas, eles vão regulamentar também, via acordo com convenção coletiva, como que vai ser o registro, como que vai ser validado o registro. E a gente volta naquela história. Uma empresa, por exemplo, pode, através de acordo coletivo e convenção coletiva, registrar que vai ser o ponto diferente das normas que a gente tem hoje, que são normas boas, né? A gente não pode falar que as normas aplicáveis hoje não são condizentes com o mercado de trabalho. A gente tem várias formas, inclusive formas de controle de trabalho remoto. A tecnologia nos ajudou, inclusive trabalhadores que antigamente a gente não conseguia controlar a jornada, a tecnologia foi lá, ajudou a gente a fazer controle de jornada. Tendo essa possibilidade sindical de ajuste disso, a gente pode ter grandes alterações aí. Então, a gente tem que prestar atenção. O ponto por exceção também é uma questão. Será que o PROCON vai finalmente regulamentar o ponto por exceção de uma forma válida? Como que a gente vai fazer isso? Então, é muito importante a gente começar a dar um pouco mais de atenção a esse artigo 611-A e o direito coletivo, que ele vai interferir diretamente aí nas nossas ações individuais. Troca de dia de feriado. A gente, para quem tem um pouquinho mais de idade, a gente já lembrava dos feriados flexíveis, né? Na época lá, acho que do presidente Sarney, que conseguia transferir feriados, né? Um feriado na quarta-feira transferido para uma sexta-feira. Isso tudo pode ser objeto de negociação coletiva também. Lembrando, tá, gente? O STF aí validando essa questão do artigo 611-A. Enquadramento de grau de celebridade. Para mim, esse é um dos mais complicados, porque a gente vai tirar esse enquadramento da lei e vai trazer para a convenção coletiva. Algumas convenções coletivas já trazem isso. Às vezes, o trabalhador tinha direito a insalubridade de 20%, a convenção coletiva já está colocando lá como 10%. Hoje a gente entra com ação individual e consegue os 20%, 40%, seja o que for apurado ali em perícia ou que tenha de acordo com a lei. Mas se o STF validar os 611, vai prevalecer o que está na convenção coletiva. Então, estou trazendo isso para a gente ver a importância das convenções coletivas que elas vão tomar a partir dessa validação do STF. E a gente está vendo que efetivamente o STF está caminhando nessa validação. A gente viu aí a questão da pejotização, que eu já falei agora para vocês viram que a maioria dos ministros estão voltando a favor, essas reclamações constitucionais. E se você falasse para a gente há 10 anos atrás que seria válido um PJ, com todos os requisitos do contrato de trabalho, ser considerado PJ, retirada da competência da Justiça do Trabalho, você não ia acreditar. Então, a gente precisa agora já se antecipar a esse caminho para a gente ficar atualizado com a nova legislação, né? Para a gente ficar de olho. Então, tem vários aí. Então, só para terminar, então vamos troca de feriado, enquadramento de auto-salubridade, programação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes. Olha, outro perigo aí. Prêmios, incentivos e bens e serviços eventualmente concedidos em programas incentivos e para participação nos lucros e resultados da empresa. Ou seja, a gente trazendo aqui o 611 da CLT, a gente toma realmente a proporção
do que o direito sindical vai tomar a partir dessa tomada de decisão do STF. Então, vai ficar o normatizado sobre o legislado, e se a gente não tiver uma liberdade sindical de atuação dentro das empresas, os empregados terem essa possibilidade de atuação sindical, os sindicatos se tornarem mais fortes, a gente vai ver cada vez mais o esvaziamento, não da justiça do trabalho, agora sim, que é o mais perigoso, que é do direito trabalhista, né? Se a gente tem um movimento de esvaziamento da justiça do trabalho, junto com um movimento de redução dos direitos trabalhistas legalmente reconhecido, porque a gente não vai poder falar que não está legal, né? Que a convenção coletiva e a acordo vão ter esse poder normativo, então a gente tem aí um problema sério. Certo? Até aqui tudo bem? Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou de olho nos chats ali e vou responder todo mundo que tiver alguma dúvida até então. Mas eu acho que a gente está tratando de um assunto simples, básico, que está todo mundo antenado nisso. Eu só estou chamando a atenção para que realmente preste atenção nesse movimento que a gente está tendo, das pessoas não terem mais tanta simpatia assim por ser seletizados, e a gente vê que agora 2 institutos que estão dentro da CLT vão ser muito importantes. O artigo 611-A, trazendo essa importância para o direito sindical, importância que ele já teve no passado, perdeu força no meio do caminho, mas que agora pode ser reativado de força total. E uma outra instituição que eu também acho importantíssima, a gente não vai tratar aqui, mas vou falar rapidamente, que é a questão de métodos alternativos de solução de conflitos, que a gente vai ver que eu acho que a arbitragem trabalhista na seara individual também vai ser bastante utilizada nos próximos anos, e acho que cabe a gente aí algumas horinhas de dedicação de estudos nesse sentido, porque vai trazer realmente uma grande modificação do direito do trabalho. Eu penso que os grandes cargos, altos salários, todos eles, principalmente agora, com a validação da PJ, tirando a competência do PJ para a justiça, saindo da Justiça do Trabalho, tendo esse posicionamento já do STF consolidado nesse assunto, a gente vai ver que os grandes salários, os grandes funcionários, altos funcionários, cargos de direção, vão regular seus contratos de trabalho através da arbitragem. Eu entendo que a arbitragem vai ser utilizada tanto na entrada, na hora que fizer o contrato de trabalho, as regras daquele contrato de trabalho, quanto na saída. Então, o advogado trabalhista ele vai atuar como um consultor para os empregados, e vai atuar também aí no desfecho dessa relação de trabalho através da arbitragem. Então, são 2 institutos que a gente tem que ficar de olho, que eu acho que vai ter muita relevância, muita importância nos próximos anos. Principalmente porque, como eu já disse anteriormente, a gente vê claramente, para quem tem contato com as pessoas mais novas, você vê as pessoas mais novas discutindo algumas coisas que para a gente, da minha faixa etária, era muito importante. A gente sempre teve como importante ser CLT, ter registro profissional regularizado, ter depósito de FGTS, estar garantido ali pelo seguro-desemprego. A gente sempre achou isso importante, ter férias regulamentadas pela lei e todos os direitos trabalhistas que a gente vê. E a gente vê hoje que os jovens não estão tão ligados nisso. Talvez aí por um desconhecimento do que efetivamente é o mercado de trabalho, como que o mercado de trabalho funciona ao longo do tempo, né? Ou um desconhecimento que talvez alguns profissionais não tenham a possibilidade de enfrentar o empregador com tanta possibilidades, como, por exemplo, a gente vê os profissionais de TI hoje, todo mundo aqui que atua com consultoria, com profissionais de TI, a gente vê, eles escolhem o emprego, eles escolhem como trabalhar, eles preferem CPJ, mas a gente está falando de um profissional qualificado. E aqueles que a gente considera chão de fábrica, não tão qualificados, mas com trabalhos muito relevantes e importantes para a sociedade. Como que a gente vai regulamentar essas pessoas? Essas pessoas vão estar amparadas pela CLT. Ok, mas e se o seu 611-A da CLT seja validado pelo STF e passa a valer plenamente? Então, eles vão ser validados por convenção e acordo coletivo. Como que essa convenção e esse acordo coletivo vão ser feitos? É aí que a gente entra na seara aí
da liberdade sindical, lá do artigo 8º da CLT, principalmente aqui, já falando que talvez nos próximos anos seja um contrassenso essa livre associação sindical com a unicidade sindical. Então tá lá, vedada a criação de mais de uma organização sindical. É uma unicidade sindical que a gente já conhece. Será que a liberdade sindical não vai ter que ser afetada por isso? Será que a gente não vai ter, que seria mais saudável, no meu entendimento, claro, uma competição entre essas entidades sindicais para trazer aquele trabalhador e com a força daquele trabalhador conseguir fazer um acordo coletivo diretamente com a empresa mais benéfica ao trabalhador, que não seja essa questão da unicidade sindical, que possa, o trabalhador efetivamente possa escolher a qual sindicato vá se associar. Quando a gente fala em pluralidade sindical, a gente fala disso, do livre poder de escolha, que hoje a gente tem a liberdade sindical de se associar, se manter associado, de ter os direitos sindicais garantidos, mas a gente tem uma redução dessa liberdade quando a gente fala que o sindicato vai ser estipulado de acordo com a lei. Então, quem estipula a nossa organização sindical é um pouco o Estado. Então, a gente passar a ter essa possibilidade de ter outras representatividades sindicais e os trabalhadores de determinada empresa poderem optar por uma representação sindical X ou Y, talvez, aliada ao artigo 611A da CLT, vá trazer para o trabalhador mais garantias, né? Então, a gente tem que estar ligado e saber que talvez a liberdade sindical que a gente esteja falando agora, neste momento, já não é mais a liberdade sindical que a gente estava falando há anos atrás, que é só poder se associar. Não. Hoje a gente está querendo também ter a possibilidade de escolher o sindicato. E vai na mão da Convenção do 87 do OIT. Ela fala claramente que os trabalhadores, os empregadores, sem nenhuma distinção e autorização prévia, têm direito de constituir organizações que estimulem convenientes, assim como filiar-se a essas organizações, como única condição de observar os estatutos das mesmas, ou seja, a pluralidade sindical. A gente sair dessa unicidade sindical que fala que é pela categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Quer dizer, você está afiliado ao seu sindicato, seja da categoria profissional, seja da categoria econômica, você está filiado ao sindicato daquela base territorial. Por exemplo, sindicatos aeronautas de São Paulo. Estão todos filiados a esse sindicato. Eles não têm um outro sindicato que eles possam comparar e trazer de uma forma coletiva e saber qual é o melhor para eles. Hoje, a gente, por essa limitação constitucional, o Brasil não atende à Convenção 87 do OIT. Acontece que, com essa transformação do mercado de trabalho, talvez a gente precise, talvez não, com certeza a gente precisa rever essa história da Convenção 87, e ela precisa ser ratificada no Brasil, porque a gente vai precisar, por tudo que eu falei até agora, ter essa liberdade sindical plena, né? Porque hoje a gente fala de liberdade sindical, mas tem liberdade sindical, mas essa liberdade sindical ela não é plena, porque falta a pluralidade sindical. É isso que está faltando para a gente ter aí plenamente atendido o nosso direito de associação sindical mesmo. Certo? Tem um texto do professor Raimundo Simão Mello, ele é facilmente encontrado pela internet, acho que vale a pena ler, que ele traz o seguinte: o surgimento de um novo modelo associativo sindical que tem o condão de materializar a negociação de normas coletivas que, de fato, representem a melhoria da condição humana e seus direitos sociais dos trabalhadores. É isso que a pluralidade sindical busca. É esse novo modelo sindical que vai trazer essa melhoria da condição humana e dos direitos sociais dos trabalhadores, valendo a interpretação sistemática dos direitos humanos fundamentais. Acho interessante, ele está falando de pluralidade sindical também, mas ele está falando desse novo modelo.
Porque também não adianta a gente ter a pluralidade sindical e a gente não ter um novo modelo de sindicato. Como eu falei também anteriormente, a gente aqui no Brasil tem a tendência de o que não está funcionando a gente extirpa. Não, a gente tem que melhorar o que não está funcionando. Se você considera que o seu sindicato não te representa, a gente tem que melhorar ele. E como que a gente melhora ele? Talvez uma atuação mais forte sindical, mas para atuação mais forte sindical a gente precisa de base de financiamento, que a gente viu nos últimos anos que essa base de financiamento foi retirada, os sindicatos foram ficando sem verba ninguém consegue trabalhar. Agora a gente também pode pensar no modelo de pluralidade sindical, onde você escolha, não de forma individual, mas de forma coletiva, os trabalhadores daquela empresa escolham qual o sindicato vão ser representados, contribuam para aquele sindicato, e aquele sindicato vai trazer maior benefício aí para você. Também fala aí, urge que tenha uma nova compreensão de modelo sindical brasileiro, porque não existe mais um antigo modelo sindicato baseado no tripé unicidade sindical, representatividade obrigatória, custeio compulsório. Justamente voltando lá na decisão do STF que tirou o custeio compulsório, que deixou de existir contribuição sindical compulsória, embora permaneça a representação sindical obrigatória vinculada às respectivas categorias profissionais e econômicas. O que o professor Raimundo fala nesse texto é justamente isso, que a liberdade sindical vai ser alcançada quando a gente tiver uma representatividade não obrigatória, o custeio voluntário, você vai participar daquele sindicato porque você quer participar daquele sindicato, e a não unicidade sindical. Então, vai ter uma pluralidade sindical, representatividade e custeio. Quando esse tipo de tripé for atendido pela sociedade, a gente vai chegar efetivamente na liberdade sindical. Então, novamente, recomendo o texto do professor Raimundo Simão Melo, que fala liberdade sindical, está na internet, ele é um texto de acho que 20 e poucas páginas, super fácil de ler, e muito importante para a gente entender esse novo movimento que a gente precisa aí estar participando, porque a gente não fala mais de liberdade sindical, a gente já está num outro estágio. O nosso estágio no momento de liberdade sindical não é mais garantir o nosso direito de associação sindical, mas garantir esse direito de associação sindical a um sindicato que não seja obrigatório por lei, que tenha sim uma representatividade e que tenha sim um custeio. E ele fala do custeio como uma forma não compulsória, né? Outras formas de custeio de sindicato, quer dizer, outras formas seria você participar efetivamente do custeio de sindicato porque você se sente representado e porque você pôde escolher, você teve liberdade também de escolher o seu sindicato. Então, a gente está falando de liberdade sindical agora já nesse tripé que o professor fala. Também o professor José Francisco Ceira Neto fala que a faculdade criar sindicato, filiar-se ou não a eles, participar de suas atividades, enfim, se falasse tudo sobre a ótica individual. Coletivamente, a liberdade sindical nessa primeira fase constitui autonomia grupal com vistas a organizar internamente o sindicato, bem como formular e aplicar o seu programa de ação. Ou seja, trazer liberdade também, não só da sua filiação, mas também da criação dos sindicatos. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Vou dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta. Acho que não. Obrigado a todos que estão aqui, que estão participando. Vou chamar a atenção dos meus amigos que falaram que vinham participar e não vieram. Depois eu vou anotar o nome de todo mundo para chamar a atenção individualmente. Vamos lá? Sem perguntas? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo assunto, que é o segundo assunto do dia, o segundo tema que a gente queria trazer, que são os atos antissindicais, como que a gente reconhece esses atos sindicais e como eles vão prejudicar aí as relações de trabalho. Primeiro, eu gostaria de falar de alguns atos especificamente, porque a gente fala dos atos sindicais é simples, são todos os atos que são
perpetrados dentro da empresa ou fora da empresa, mas ali dentro do contrato de trabalho, e hoje em dia a jurisprudência fala também em atos sindicais pré-contratuais, então antes mesmo do trabalhador ser contratado, e ele tem muito a ver com a sua liberdade sindical. Ele tem a ver com o fato do empregador restringir a sua liberdade sindical, ou tentar restringir a sua liberdade sindical, ou mesmo trazer algum problema dentro do seu contrato de trabalho por você estar atuando de forma ativa dentro do sindicato. Né? No final ali dessa parte de atos sindicais, eu vou trazer algumas jurisprudências que teve os processos e trazem esses atos antissindicais e quais foram as decisões judiciais tomadas ali nesse sentido. Então, as práticas antissindicais a gente já conhece, são todas aquelas que vão ferir efetivamente a nossa liberdade sindical. Mas é importante a gente falar de algumas para a gente ter demais. Tá bom, são algumas. Acho que as práticas antissindicais, o professor Homero Batista, que inclusive vou recomendar os 2 livros dele aqui, ó. O Manual de Direito do Trabalho, tem o curso de Direito do Trabalho, e tem esse que, para mim, é o melhor, que é o curso de Direito do Trabalho Aplicado. São 10 volumes, a minha é um pouquinho mais antiga, mas ainda super atualizada. É só você também tem a editora traz aqui a possibilidade de atualização via internet. Você não está no livro, mas você consegue ou imprimir ou se manter atualizado através do autor mesmo, professor Homero Batista, acho que é um juiz aqui do TRT da 2ª Região, muito conhecido de todo mundo, também atuou ali. Vou disponibilizar. Então, já vou falar aqui rapidinho, mas depois eu disponibilizo para vocês. Manual ao curso do Direito do Trabalho, do professor Homero Batista. Eu acabei comprando o manual, porque como eu já tinha essa outra série aqui, que é curso de Direito do Trabalho Aplicado, esse aqui é o Direito Coletivo do Trabalho, mas são 10 volumes, fala de todo o direito do trabalho, abrange todas as áreas trabalhistas, é muito bom, uma linguagem fácil. O professor Homero fala muito... É muito pesado o livro, não vou falar, é um livro de letras pequenas e muito texto. Mas, muito importante, ele fala de uma forma muito clara, dá muito exemplo, dá muita jurisprudência. Então, todos os livros do professor Homero Batista, especificamente do professor Daniel Ugler, também direito de greve, e direito de greve é uma das práticas antissindicais mais violadas pelas empresas, né? Quando os funcionários entram em greve, e a gente vê cada vez menos os movimentos grevistas sendo diminuídos justamente por isso, porque os atos antissindicais para todo o movimento grevista, das pessoas envolvidas na greve, são muito altos. Ele fala o direito das greves e as greves por fora. Muito bom esse livro, para quem quiser entender um pouco mais de greve, excelente. Tá? Então, nossa aula aqui está baseada um pouco nesse livro, e também o livro da professora Alice, que eu esqueci do escritório, mas eu vou mandar a descrição dele total para vocês, porque é importante também a gente entender. Então, todos os atos, voltando aqui, então, todos os atos que o empregador comete contra o empregador de forma individual ou coletiva, que possa trazer qualquer mácula à sua liberdade sindical, são considerados atos antissindicais. Aqui eu vou citar alguns que a professora Alice, e também está na cartilha, também vocês podem entrar lá, www.mptsp, tem uma cartilha de atos antissindicais, muito interessante, eles vão atualizando todo ano, e vocês têm acesso lá pelo site do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Apareceu aqui um aviso para mim, estou de olho aqui no horário, não vou deixar o horário passar. Então vamos lá.
Vamos citar alguns atos de uma forma exemplificativa e não restritiva. Despedir, discriminar trabalhadora ou trabalhadora em razão de sua filiação ao sindicato, participação em greve, assembleia, manifestação ou qualquer engajamento de atividades sindicais. Básico, né? Esse é o ato antissindical mais importante. Se você despedir o trabalhador ou discriminar, tem uma jurisprudência que eu vou apresentar no final, que a pessoa foi estagnada no seu posto de trabalho. Ela não teve mais promoção nem remuneratória, nem promoção de cargos. Por quê? Porque ela participava ativamente de movimentos sindicais. Ela conseguiu provar isso e teve tanto os danos materiais como danos morais reconhecidos na Justiça do Trabalho. Então, os atos sindicais, eles permeiam por aí, você demitir ou discriminar a pessoa no local de trabalho. Essa discriminação, ela pode ocorrer de várias formas. Eu falei agora, esse exemplo que eu estou dando foi uma estagnação na função, ou seja, a pessoa nunca mais teve uma promoção. Não importa o desenvolvimento do trabalho que ela tivesse ali, ela nunca mais teve promoção por causa da sua atuação sindical. Que é o que fala aí, ó, transferir, deixar de promover ou prejudicar qualquer trabalhador ou trabalhadora por retaliação à sua atividade sindical. Outro exemplo de ato antissindical que a empresa comete contra o trabalhador. Ela deveria ter uma transferência, deveria ter uma promoção, mas como ela é engajada com o sindicato, a gente vê isso muito em grandes empresas, de grandes franquias, grandes empresas, essas de restaurantes, fast foods, que às vezes a pessoa abre uma nova loja perto da casa dela, pede transferência, o trabalhador não, ela é metida com o sindicato, já contaminou todo mundo aqui, não vamos contaminar ela, não transfere. Também nessa situação de prejudicar ou promover mesmo, não vai ser promovida, não vai ter atribuição de novas funções, não vai ter crescimento profissional dentro da empresa, porque está filiado ou tem uma participação muito ativa sindical. Outra que a gente vê muito acontecer, desestimular a filiação sindical. A gente vê muito. RH gosta muito de falar assim, olha, dia tal, a cartinha lá para o sindicato, para você não fazer mais a contribuição sindical. Infelizmente, as pessoas vão pelo dinheiro, não querem contribuir com o sindicato, mas o empregador incentivando que isso aconteça, ele não está pensando na sua filiação sindical porque ele está preocupado com o seu desconto salarial. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua não atuação sindical. Então, quando ele estimula ou desestimula a sua filiação sindical, ele está fazendo isso, né? Estimular ou desestimular a filiação sindical é ato antissindical do empregador contra o trabalhador. Utilizar meios de comunicação de ataques e ofensas sindicais e seus dirigentes ou filiados. Também, ele pode fazer isso de várias formas, né? Ele pode fazer isso efetivamente por um comunicado oficial, acho que hoje em dia as empresas estão mais atentas a isso, não fariam, mas faz de outras formas até mais sutis essa comunicação e atacando os sindicatos. Impedir trabalhador ou trabalhadora de participar de assembleia legitimamente convocada pela entidade sindical. Então, ou seja, não deixar participar da assembleia que o sindicato chamou. Como que ele não deixaria participar? Geralmente é cortando o ponto, né? Fazendo algum ato repreensivo através da folha de ponto. Vai ter falta, vai ter as horas descontadas, ou manda um trabalho de última hora sabendo que aquele horário era o horário da assembleia, aí faz um trabalho de última hora, fala que é uma coisa urgente, você sabe que não é urgente, o objetivo foi de trancar a pessoa ali. Esse aqui, eu acho que hoje em dia é muito utilizado. Monitorar, constranger, interferir, manipular por prepostos instrumentos tecnológicos a livre participação da trabalhadora ou do trabalhador em assembleia legitimamente convocada pela entidade sindical. Acho que pelos meios tecnológicos que a gente tem hoje em dia, é muito mais fácil você monitorar, né? Esse monitoramento do empregador para o empregado que vai participar de uma assembleia, de uma reunião sindical, ela pode ser, hoje em dia, essa atuação ser um pouco mais efetiva, né? Nessa monitoramento.
A gente vai depois lá na frente falar de provas, mas então vai esbarrar nisso, né? Nas provas. O problema vai ser a gente provar isso. Mas a gente sabe que hoje em dia que os meios tecnológicos, né? A nossa aula aqui, nossa reunião aqui está sendo gravada. Então, essa gravação está ocorrendo através da evolução tecnológica que está sendo feita por terceiros, né? Da mesma forma que a minha tela hoje está sendo gravada, essa aula está sendo gravada, uma reunião sindical pode ser gravada e pode ser utilizada para constranger, para transferir, para manipular os funcionários a participarem ou entender qual o grau de participação, qual o grau de influência que aquele sindicato está tendo ali junto a esses trabalhadores. Deslegitimar a decisão coletiva fruto de assembleia legitimamente convocada e realizada pela entidade sindical. Quer dizer, lá na Assembleia está se travando uma proposta, se oferecendo uma proposta, trazendo ali coisas interessantes ao trabalhador, e vai lá o empregador e deslegitimiza essa decisão. Ou seja, fala que, olha, não adianta aprovarem lá, não, vai ser, não tem como implantar, não tem como fazer, ou senão a frase adorada dos empregadores é: não tem como, se eu tiver que implantar isso, vão ocorrer demissões. Esse tipo de narrativas são as narrativas que são utilizadas para deslegitimar a decisão que foi tomada lá em fruto coletivo em assembleia. Né? A assembleia decidiu por uma greve. Aí eles falam, não adianta fazer greve, que se tiver greve eu vou demitir todo mundo. Então, você está trazendo aí essa situação que a gente está exemplificando aqui. Introduzir ou coagir trabalhador ou trabalhadora a desistir, renunciar ao objeto de direito sindical em ação judicial proposta pela entidade sindical para a defesa de seus direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Tem ações sindicais que precisam do trabalhador efetivamente participar ali, né? Tem ações sindicais que não, que o direito conquistado pelo sindicato vai para todos os trabalhadores. Outras, a gente precisa que o trabalhador efetivamente participe da ação coletiva. Aí o empregador pode fazer. A gente está falando empregador porque são os atos sindicais são praticados pelo empregador, mas você também defendendo uma empresa, você vai fazer o quê? Dar consultorias para que a empresa não pratique os atos. Então, para o advogado de trabalhador, a gente vai exemplificar como que é o ato. E para advogados de empresa, a gente fala, olha, não faça isso. É isso que configura o ato e é isso que pode dar um problema de uma ação trabalhista. Tá? Então, esses casos aqui que a gente está trazendo, de exemplos de ações antissindicais ou atos antissindicais que as empresas podem tomar, elas servem para os dois lados. Eu estou falando aqui do empregador, que efetivamente é o empregador que pode fazer esses atos. Direito de greve, aqui, tirado do livro aqui do professor Danilo, tá? Cercear ou dificultar a adesão e a livre exercício do direito de greve. Esse é um tópico também que chama a nossa atenção, porque é comum, né? Impedir que a pessoa participe da greve, impedir que saia do trabalho. São muito sutis essas formas de cercear ou dificultar a adesão à greve. Às vezes é uma palavra, é um e-mail, é atribuir uma responsabilidade que não era naquele momento, que a gente sabe que a pessoa vai ficar numa situação ali complicada. Então, mas apesar de ser sutis, eles são fáceis de identificar, né? Porque você vê o objetivo daquela ação tomada pelo empregador foi efetivamente trazer uma frustração da greve ali, trazer não adesão, não ter aderência, não ter várias pessoas aderindo ali à greve. Constranger a trabalhadora ou trabalhadora a comparecer com o objetivo de frustrar ou dificultar o exercício de greve. Também é o caso contrário. Ou você dificulta o trabalhador ou a trabalhadora de participar da greve, ou você manda ele participar para bloquear a greve, né?
para que ele traga prejuízos ali para a greve, traga objeções que não deveriam ter tido, ou traga para a empresa informações que não deveriam trazer, qualquer tipo de dificuldade que a pessoa pode implementar para que a greve não seja realizada, a gente pode considerar um ato antissindical. Tá? Então, a gente pode colocar esse direito esse objetivo de frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve, a gente pode colocar como duas situações: a situação ativa ou passiva, né? Não deixar a pessoa ir ou deixar a pessoa ir para criar problemas, para criar tumultos, e com esse objetivo. O objetivo que não tenha greve, ou que dificulte as pessoas de fazer a greve, tá? Então, a gente tem que estar atento a essas situações para que a gente consiga identificar claramente que é uma prática antissindical que está sendo praticada e que a gente possa acionar na justiça e impedir que esse ato seja praticado, ou também, se já praticado, já causado prejuízo, fazer uma indenização por danos materiais ou morais. Esse aqui também ocorre muito, né? Contratar fora das hipóteses previstas na lei trabalhadores ou trabalhadoras para substituir aqueles que aderirem ao movimento paredista legitimamente convocado. Ou seja, vai ter greve, então vou contratar aqui pessoas temporárias para que no período de greve eu tenha a minha atividade não seja prejudicada. Por que isso é um ato antissindical? Porque o objetivo da greve é trazer uma paralisação da atividade produtiva. Se você está fazendo alguma coisa que obsta à paralisação da atividade produtiva, logo, seu objetivo não é frustrar a greve. O grande objetivo é esse. Então, a gente tem que estar muito atento. Existem casos, são previstos em leis, que há uma possibilidade de uma contratação quando a gente sabe que efetivamente será prejudicial a outras partes dessa greve, não só ao empregador, que não é o caso de financeiro, né? Vou ter um prejuízo. Não, isso não é o caso. Mas, por exemplo, um hospital, uma grande siderúrgica que não pode parar a produção, que é impossível parar a produção, é possível parar o atendimento no hospital, e existe essa possibilidade, e a lei dá essa possibilidade, está previsto em lei, está aqui também no livro do professor Danilo, também tem aqui no professor Homero Batista, eles também falam disso quando eles falam de direito de greve. Está prevista na legislação a contratação temporária para atuação durante a greve, mas essa contratação temporária, ela não pode ter esse objetivo de frustrar a greve, tornar que a greve é a paralisação da produção. Se você faz óbice a isso, garantindo que a produção não seja paralisada, você está frustrando a greve, você está frustrando um direito de greve que está na Constituição, e você está praticando aí, sim, um ato antissindical. Implementar prêmio ou qualquer incentivo ao trabalhador ou trabalhador que não aderir à greve. Comum também, né? Não, tudo bem. Se você quem não participar da greve vai receber um bônus, vai receber alguma coisa. Não. O objetivo é frustrar a greve. Então, com esse objetivo de frustrar a greve, claramente é um ato antissindical punível, né? A gente tem que entender que todos os atos sindicais que a gente está falando, eu estou exemplificando aqui, que podem ser diversos, eu só estou trazendo os exemplos mais clássicos, eles são puníveis, porque a gente está tratando de uma coisa, porque também não adianta identificar o ato antissindical ele precisa ser punível, né? Então, a gente identifica ele, a gente traz ele para que ele seja punível aí na esfera individual ou coletiva. Subordinar a admissão ou a preservação do emprego à não filiação em entidade sindical. Aqui entra o que vai ser falado na aula 3, que eu vou deixar para a professora Ana Cecília falar, que é essa parte da pré-admissional, pode ter muitos atos antissindicais pré-admissionais, e um deles, os mais clássicos, é esse: você não ser filiado a nenhuma entidade sindical. Quando a gente fala
Não filiação à entidade sindical, a gente fala, tem filiação obrigatória e compulsória, isso o trabalhador não tem como, ele vai ser filiado àquele sindicato, mas ele pode participar efetivamente do sindicato, tanto na questão da participação efetiva, como principalmente hoje em dia da participação contributiva. Então, o empregador quer que ele não seja filiado ao sindicato, né, principalmente para ele não financiar o sindicato, para ele não participar financeiramente do sindicato, porque a grande atuação que a gente vê das pessoas hoje é no financiamento. Os sindicatos precisam ser financiados, né? Se a gente tirou o financiamento compulsório, eles têm que, através de filiação espontânea, trazer essa contribuição, esse financiamento, né? Então, se o empregador está querendo ali trazer algum problema, algum prejuízo, a gente vai ter que considerar isso um ato sindical passível de punição. Certo? Conceder tratamento discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical, entra na mesma questão, quer dizer, você pode, tanto na esfera pré-contratual, como dentro do contrato de trabalho, ou dentro do contrato de trabalho também trazer ali tratamento discriminatório àquela pessoa que participa efetivamente. Eu não estou nem falando de dirigente sindical, nada disso, mas uma pessoa que está afiliada ao sindicato e participa efetivamente do sindicato, seja em ações ou seja em financiamento, em participação de financiamento. Né? Financiar, facilitar, promover a criação de sindicato com o único intuito de atender os interesses do empregador ou do sindicato patronal. Também um ato antissindical passível de punição. Aqui a gente pode até falar um pouco da pluralidade sindical, poderia criar uma possibilidade de ser criado um sindicato apenas com o objetivo de frustrar direitos trabalhistas. Né? Aí seria uma coisa mais complexa, mas a gente não vai poder tirar essa possibilidade. Sabotar ou proibir campanhas de filiação sindical dentro dos locais de trabalho. Também aí passível de punição. Então, por esses exemplos que a gente deu, os atos sindicais, eles representam essa possibilidade que existe do empregador frente aos trabalhadores de trazer aí questões que sejam impeditivas. Hoje a gente vê que a grande questão é dessa participação mais efetiva em sindicato. A gente vê pessoas que participam mais efetivamente das atividades sindicais. E pessoas que contribuem efetivamente com as atividades sindicais, elas são aí um pouco mal vistas. Então, a elas, os atos sindicais são mais presentes. A gente tem que ficar mais atento a essas pessoas, as situações que ocorrem para essas pessoas, para que elas tenham essa proteção que a gente busca, né? Não adianta a gente também teorizar e não ir atrás das proteções que a gente busca, né? Certo? Dá uma olhada aqui no chat, nenhuma pergunta. Ok, vamos avançar um pouquinho. Falei do texto da professora Alice Monteiro de Barros, está na internet também. Ela fala aí que a Constituição brasileira assegura no seu artigo 8º a liberdade de associação profissional e sindical, né? É o que a gente estava falando ali no primeiro momento da aula, o qual compreende não apenas o direito de constituir o sindicato e nele se ingressar, mas retirar-se, mas também o exercício das atividades sindicais em sentido amplo. E para tornar o efetivo o exercício desse direito eficaz, o desenvolvimento da atividade sindical, os ordenamentos jurídicos em geral proíbem os atos antissindicais, ou seja, é proibido, está na lei, é passível de punição, tanto coletivo quanto individual. Porque também a gente categorizar, trazer exemplos de atos sindicais sem nenhum tipo de punição, não teria nenhuma efetividade. O que a gente quer efetivamente é que os atos sindicais não aconteçam. Para que eles não aconteçam, a gente tem que efetivamente ter armas para fazer a punição. O principal valor a ser protegido é a liberdade sindical, que está exposta em vários tipos de lesão, gerando inúmeros comportamentos suscetíveis de serem enquadrados como antissindicais. A gente viu ali que, nesses exemplos
não taxativos, mas sim exemplificativos que eu dei ali, todos eles estão ligados à sua atuação sindical. Então, o grande obstáculo que a gente tem aí é a atuação da sua liberdade sindical, de como que você vai aderir aos sindicatos, como você vai financiar o sindicato, ou como você efetivamente vai participar dos sindicatos. É isso que está sendo questionado quando a gente fala de atos antissindicais. Não é contra o sindicato especificamente, mas sim contra a sua liberdade de atuação frente a sindicatos, tanto de adesão, manutenção, custeio e efetiva participação. E aí, quando a gente fala de efetiva participação, novamente falando, a gente não está falando só dos diretores sindicais, dirigentes sindicais ou pessoas ligadas à diretoria. A gente está falando das pessoas que efetivamente participam do sindicato, participam de reuniões, não tem nenhum tipo de cargo dentro do sindicato, mas participam de uma forma efetiva porque querem a melhoria das suas condições de trabalho. A Convenção 98 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela prevê mecanismos de reparação, entre eles a natureza penal e autotutela coletiva, né? Então, a OIT também preocupada com os atos antissindicais, é uma preocupação, traz ali também traz esse dever de reparação, né? Um mecanismo que alguns mecanismos tendem à proteção dos atos sindicais, né? A gente tem um deles, é a prevenção. A prevenção, eu acho que aí é o advogado que trabalha. A empresa vai atuar. Ele vai atuar na prevenção de que aqueles atos sindicais que a gente listou ali de forma exemplificativa não aconteçam, né? Então, a consultoria dele vai ser dada através da prevenção. E, hoje em dia, também, a gente está muito preocupado com a ESG, né? Principalmente com a parte de governança. As empresas estão preocupadas com essa parte de governança para atuarem de uma forma mais efetiva no mercado de trabalho, né? Então, existe essa preocupação da governança com as boas práticas, né? E uma parte lá, quando a gente estuda a ESG, que você vai ver, são também os atos antissindicais. Você fazer que a empresa entenda a importância dos sindicatos e que ela traga mecanismos aí de prevenção. Então, esse mecanismo de prevenção, como diz a professora Alice, tende a impedir que o ato antissindical se concretize e seus efeitos se materializem. Ou seja, esse é o objetivo da prevenção, que ele não ocorra. Sendo mais divulgado aquele que condiciona a validade do ato da comunicação, autorização prévia de determinado órgão, que poderá ser judicial, administrativa, sindical ou pelo conselho de empresa. Então, a empresa tem aí vários mecanismos que ela pode adotar para ela, percebendo que poderia estar atuando numa situação antissindical, ela trazer aí o preventivo. E esse preventivo é a nossa atuação, né? É onde a gente entra. Trazer, principalmente quando a gente trabalha em empresa, trazer esse esclarecimento para o empregador. Quando a gente fala em grandes empresas, fica fácil, né, gente? O problema é quando a gente está falando de média, pequena empresa. A gente trazer essa conscientização da não prática de atos antissindicais para pequenas empresas é mais difícil. Não sei se foi semana passada ou semana retrasada, que teve uma fila imensa lá no Brás, das pessoas que foram lá tirar a sua filiação compulsória ao sindicato, foram lá pedir a carta de não associação, e aí teve algumas empresas que incentivaram os trabalhadores a irem, né? E quando a gente pesquisadas essas empresas, saiu até matérias, reportagens, matérias na televisão, pesquisadas, você via, não tinham grandes empresas, sim, mas você via médias e pequenas empresas. A grande parte dos trabalhadores ali envolvidos eram de médias e pequenas empresas, o que leva a chamar a atenção da gente que será que não foram efetivamente condicionados ou orientados ou qualquer outro tipo de situação constrangedora, discriminatória dentro da empresa que essas pessoas foram lá
Porque será que foram efetivamente somente pelo não pagamento da contribuição sindical? Lógico que o pagamento da contribuição sindical às vezes representa um valor expressivo na renda de um trabalhador. Se a gente estiver falando de um trabalhador que ganha um salário mínimo, talvez seja expressivo. Mas será que é tão expressivo assim para a gente ter uma fila que sai até na televisão? Uma questão que saiu até na televisão, dado ao número de trabalhadores que estavam ali naquela porta daquele sindicato para fazer a sua desvinculação dele, né? Para não se tornar associado compulsivo, sair da sua associação. Então, a empresa ela tem o dever de atuar nessa prevenção. E, como eu falei, as empresas agora mais ligadas em ESG, elas estão preocupadas com isso, porque fatores ali, principalmente de governança, você ter números, né? Você estabelecer métricas para você medir esse tipo de comportamento e medir principalmente que ele não aconteça, né? Vamos lá, olhar aqui de novo o chat. Também temos aí, passando para frente, meios de reparação. Deixa eu grifar aqui. Então, a gente pode atuar na forma preventiva para que os atos antissindicais não aconteçam, mas, em acontecendo, a gente pode pensar aí em meios de reparação, que é declarar a nulidade do ato com a consequente reintegração ao emprego, ou então converter os seus efeitos em indenização. Isso a gente está falando desse exemplo aqui de reparação, a pessoa que foi efetivamente demitida ou não contratada por alguma atuação em atos sindicais, né? Mas os meios de reparação eles podem ocorrer de várias formas. A jurisprudência que eu estou trazendo logo mais à frente é de uma pessoa que teve a sua carreira estagnada. Então, qual meio de reparação que ela vai ter? Né? A gente vai ter que pensar em meios de reparação. Porque também, se você não pensar em meios de reparação, tanto coletivos quanto individuais, os atos não sindicais não vão ter efeito. Porque a gente identifica, trabalha para o ato, a gente trabalha para que não aconteça. Em acontecendo, a gente identifica. Identificando, a gente tem que fazer um meio de reparação. Porque se a gente não tiver aí um meio de reparação, a gente não vai conseguir efetivamente punir aquela empresa. E sem punição, gente, a gente já sabe, né? Sem punição, volta a ocorrer novamente. Tá? Me perguntaram aqui se o material foi disponibilizado. No início da aula eu falei que eu tive um problema com o PDF que eu tinha disponibilizado, mas eu vou refazê-lo, porque eu fiz uma apresentação em PowerPoint, alguma coisa aconteceu aqui hoje de manhã que ela deu problema, mas eu já tinha aqui em Word, material, eu vou refazer e vou disponibilizar para vocês, tá? Mais para frente eu disponibilizo. Então falamos de prevenção e reparação. Aqui eu coloco também, a doutrina espanhola considera que o simples efeito anulatório do ato lesivo é insuficiente para restabelecer a integridade desse direito fundamental. Que seria qual direito? Da liberdade sindical, né? Sugere que para neutralizar a consulta antissindical, que precisa de um mais um S aqui, uma sanção de indenização, seja dano moral, que seja pelo menos igual ao prejuízo causado, do contrário, ficará comprometida a efetividade desse direito fundamental consagrado na Constituição. Óbvio, né, gente? Se a gente identifica um ato sindical e ele trouxe um ato lesivo, não tem outra forma, precisa ser reparado. Só anular ou reestabelecer a integridade daquele trabalhador, daquele direito fundamental, não resolve. A empresa precisa ser responsabilizada. É aquela velha história, precisa doer no bolso, né? Para doer no bolso, precisa ter uma condenação. Aqui, essa doutrina que eu estou trazendo fala de indenização do dano moral. Mas é possível também o dano material. Se eu conseguir provar que o trabalhador teve danos, prejuízos salariais, além de uma indenização por danos morais, você pode pedir aí também uma indenização
Material, pode indenização material, diferenças salariais do período. O trabalhador teve a sua promoção suspensa, teve a sua comissão reduzida, teve seu cargo diminuído por tanto tempo, então você vai pedir uma diferença salarial para aquele tempo, porque ele só foi restabelecido considerando o ato antissindical, que foi anulado, mas o simples fato da anulação do ato sindical não resolve nada, precisa ter essa reparação. E essa reparação a gente não pode pensar só em dano moral. A gente tem que pensar também em dano material. Se ele ocorrer, óbvio, né? Se não ocorrer, tem que ser o dano moral. E no meu caso, especificamente, no meu caso não. O que eu defendo especificamente é que precisa ser uma condenação individual ou coletiva, ou os dois. O ideal é que seria uma indenização individual e coletiva, porque pode ter atingido especificamente apenas um trabalhador, mas esse trabalhador estava atuando de forma a representar todos os trabalhadores, né? Se ele estava atuando de forma ativa no sindicato, se ele estava atuando de forma ativa na greve, se ele estava atuando de forma ativa na constituição de capital para esse sindicato, ele estava ajudando a todos os trabalhadores. Então, eu entendo que é um direito, um dano moral individual e coletivo, porque ele estava atuando ali de forma coletiva, porque ele estava atuando com o sindicato. Certo? Até aqui alguma pergunta? Bacana. Também podemos fazer efeitos, procedimentos cautelares. Procedimentos cautelares, também a gente poderia colocar ali como preventivos, mas aí o preventivo eu entendo que seja dentro da empresa, não acontecer. E o cautelar pode ser o grupo de trabalhadores ou o próprio sindicato ter essa atuação, porque é o sindicato que promover uma ação cautelar contra uma empresa antes que a empresa tome aquela atitude antissindical, né? Porque a empresa vai participar na prevenção, para que não aconteça. E o sindicato ou o trabalhador pode participar nesse momento cautelar, de forma cautelar, para que a empresa seja obrigada a não praticar. Ele já tem todos os indícios que a empresa iria praticar aquilo, e ele vai lá e aciona para que não seja praticado o ato. E também a gente tem aí a sanção administrativa, que está prevista na CLT, inclusive, lá na parte das punições, está no artigo 553 e seguintes, fala de todas as punições que podem ser aplicadas, ele fala das aplicações contra a liberdade sindical. Se a gente está falando de alguma ação contra a liberdade sindical, a gente está falando aí efetivamente de atos antissindicais, tá? Então, a gente tem aí preventivo, né? Foi a prevenção, que vai ser a atuação da empresa. A gente teve os meios de reparação. Os meios de reparação é quando o ato sindical efetivamente se concretizou e você vai processar a empresa, pedir um meio de reparação, seja coletivo, seja individual. Tá? E depois a gente falou dos cautelares e sanção administrativa. Vamos lá. Vai ficando um pouco sem voz aqui já. Agentes da conduta antissindical. Quem são esses agentes? Quer dizer, a gente já falou o que é uma conduta antissindical, que ela fere o direito de liberdade, a gente falou quais são, exemplificou com alguns exemplos quais são essas condutas, a gente viu ali as formas de repreensão, e agora a gente tem que ver quem são esses agentes. Os agentes da conduta sindical são os empregadores ou suas organizações, admitindo-se, entretanto, que o Estado, quer como empregador, quer como legislador, também contra essa prática. Ou seja, a gente tem o empregador
e o Estado como empregador ou o Estado como legislador. O Estado também, como legislador, pode incorrer em práticas antissindicais. A gente está vendo que o nosso Congresso, hoje em dia, está se pautando por, às vezes, algumas pautas que não são efetivamente as pautas defendidas pelos trabalhadores. Esse mercado, essa regulamentação dos aplicativos, a gente está vendo aí. Uma das questões que eles querem colocar é falar da não obrigatoriedade dos filiados, as pessoas serem filiadas a alguma entidade sindical. Complicado não ter uma entidade sindical quando a gente vai falar de regulamentação especificamente de uma profissão que está ausente, está fora dos direitos seletistas, né? E a gente entende que o mercado de trabalho mudou, as pessoas mudaram, como eu falei, eu dou aula há mais de 10 anos em faculdades privadas, universidades privadas. O perfil de alunos são perfil variados, mas assim, nas faculdades onde o perfil de aluno é perfil mais simples, eu vejo que hoje o cara que trabalha ali com aplicativo, ele realmente não se vê empregado. Ele se vê como um profissional autônomo, principalmente empreendedor. Aí você fala, mas Paulo é empregado, tá lá, artigo 2º da CLT, os requisitos do vínculo de emprego estão lá. Não adianta falar, não adianta você falar, não adianta a lei falar, a pessoa tem que se sentir. E o que eu vejo hoje, a mudança de paradigma que eu vejo hoje é essa. A pessoa realmente não se sente mais empregada. Ela realmente comprou a tese de que ele é um empreendedor. Tem até um caso engraçado que eu estava dando aula sobre requisito do vínculo de emprego, o aluno discutindo comigo, e acho que foi a primeira vez que realmente eu tive consciência dessa necessidade, dessa mudança de paradigma, que ele ficou discutindo comigo os requisitos do vínculo de emprego e eu perguntando para ele, ele perguntando para mim. Aí eu falei assim, você está me dizendo que para você ganhar o seu salário, você precisa trabalhar todo dia, no mínimo 12 horas por dia, que você pode só ter uma folga semanal, que se acontecer algum problema no seu trabalho, você pode ter punição, que você é responsável por isso, você é responsável por aquilo, e eu querendo trazer para ele que aquilo ali estaria o vínculo de emprego presente e ele mostrando para mim que ele era empreendedor, porque ele tinha opção, ele tinha poder de escolha, ele tinha isso, ele tinha aquilo. Aí uma hora eu parei de discutir e pensei, realmente está tendo uma mudança de paradigma aí. O cara que eu dava aula há 10 anos atrás, ele não pensava assim. A hora que eu trazia esse esclarecimento, ele trabalhava na informalidade, eu trazia esse esclarecimento dos requisitos do vínculo de emprego, ele se identificava. Ele falou, não, peraí, eu não tenho registro de emprego, mas eu deveria ter. Eu sou representante comercial, mas eu deveria ter. Não, eu trabalho com uma empresa só, eu trabalho sem autonomia, eu trabalho subordinado, eu tenho onerosidade. Ele se identificava. Hoje a pessoa não se identifica mais. Ela discute, ela tenta ali na argumentação dela, que aí eu não vou nem chegar nessa seara se está certo, se está errado, mas a gente vê a questão da identificação. A pessoa não se identifica mais com aquele conceito de trabalhador que está lá previsto na CLT, apesar da gente, estudiosos no assunto, entender que sim, mas a pessoa já não se sente mais. E ela não se sentindo, como que a gente vai lidar? Então, quando o Estado vai promover uma regulamentação e está tirando essa pessoa de uma proteção sindical, será que o Estado não está praticando aí um ato antissindical? Eu não estou falando do modelo sindical que a gente precisa rever no Brasil. Eu estou falando de tirar a consciência, tá? É disso que eu estou falando. Então, um agente que pode trazer aí dificuldades e trazer questões antissindicais
para essa questão é o Estado. Então, o grande ofensor, os empregadores e também o Estado. Aí o Estado, tanto na função de empregador, bem como na função de legislador, né? As próprias organizações de trabalhadores, elas podem praticar atos sindicais. E isso também a gente viu, porque às vezes as comissões dos empregados dentro da empresa, as comissões ou outros tipos de comissões formuladas pelos próprios trabalhadores, podem praticar atos sindicais, porque às vezes elas não concordam com o sindicato que está ali no momento, né? De que sindicato que a gente está falando, de que situação que a gente está falando, é uma greve que o sindicato quer estabelecer, mas essa organização dos trabalhadores vai lá e tenta impedir aquela greve, porque é a associação, e geralmente quando a gente está falando de sindicato, por ter essa questão da amistade com o sindical, a gente está falando de grupos rachados dentro do próprio sindicato, né? Grupos adversários dentro do próprio sindicato. Às vezes um grupo adversário vai lá, forma uma organização dos trabalhadores e tenta impedir a greve que o sindicato tenta implementar. Então, a própria organização dos trabalhadores pode ali cometer também atos antissindicais. Por último, a gente tem as entidades sindicais que congregam os trabalhadores, ou seja, a própria entidade sindical pode cometer, ela não está livre de cometer ali um ato antissindical também, tá? Mas a gente vê até expulsões do sindicato. Então, qualquer coisa que possa impedir a sua livre manifestação sindical, o próprio agente sindical pode fazer essa atividade e você se vê aí com o seu direito constitucional, né? Tem um peso maior, que é um direito constitucional de associação e livre sindicalização ofendido ali, e você precisa trazer essa resposta aí. Deixa eu ver aqui o horário, dá tempo. Manifestação dos atos sindicais. Atos sindicais manifestam através de diversos meios, vários movimentos da relação de emprego, inclusive na pré-contratual, como, por exemplo, o empregador faz qualquer indagação ao candidato acerca de sua filiação. Então, a gente já viu alguns exemplos, todos os exemplos a gente viu ali, que os momentos que ocorrem nos atos sindicais são diversos. Você pode ter pré-contratual, contratual, em alguns casos, até mesmo pós-contratual, aí seria mais para o direito coletivo, porque a atuação daquele sindicalista, mesmo que não esteja mais dentro da empresa, está afetando, está tendo uma ação antissindical com os trabalhadores que estão ativados dentro da empresa, né? Meio de prova. A meio de prova dos atos sindicais é a parte mais difícil para a gente. O advogado que vai atuar em frente a um sindicato ou frente a um trabalhador aí na busca dos seus direitos de atos contra atos antissindicais. O grande problema é provar, né? Como que a gente vai fazer a prova desse ato antissindical que ele ocorreu? Vamos ter dificuldades imensas aí, né? Por isso que tem se sugerido a inversão do ônus da prova, né? Também vai naquela linha, já na jurisprudência, já está bastante atuante, principalmente a justiça do trabalho, da prova impossível, né? Realmente tem provas no direito do trabalho que são impossíveis você pode descrever toda a situação, mas na prova você efetivamente vai ficar com um problema ali de comprovar aquela situação. Por quê? Porque é uma prova que você não consegue fazer. Então, já tem entendido que nessas situações de comprovação antissindical, a gente faria aí a inversão do ônus da prova, transferir para o empregador a demonstração de que os indícios existentes sobre a discriminação são infundados e que existe a razoabilidade para não contratar o empregado, a gente está falando de pré-contratual, ou da não existência daquele ato antissindical, quando a gente está falando de quando o ato sindical é praticado durante o contrato de trabalho.
Veja bem, também não sou um forte defensor da inversão do ônus da prova em qualquer situação. Eu preciso trazer os indícios que ele ocorreu, né? Eu trago todos os indícios, só não consigo comprovar. Mas eu tenho indícios que aquilo ocorreu. Aí sim cabe a inversão do ônus da prova. A gente tem que fazer uma petição inicial bem fundamentada, bem, principalmente na questão dos fatos e dos indícios, o que você vai trazer de indício. Óbvio que a gente tem produção de provas simples, né, gente? Que o pessoal manda um e-mail, documenta de alguma forma, hoje em dia, conversas por WhatsApp, mas as grandes empresas são mais sutis nessa situação, de principalmente a gente conseguir provar os atos antissindicais. As maiores empresas, elas estão mais, até porque tem um preventivo mais atuante, elas estão mais ligadas nisso, e às vezes quando elas vão praticar, elas vão fazer de uma forma muito mais sutil. É dessas que a gente está falando que precisa ter a inversão do ônus da prova. O ônus da prova também não pode ser não pode ser toda hora que é invertido o ônus da prova. A gente tem que seguir a regra da prova que está no direito civil, que é utilizado no Justiça do Trabalho. A gente tem regras processuais e essas regras processuais precisam ser respeitadas. Mas tem um momento que realmente a gente tem todos os indícios, tem toda uma fundamentação, a gente consegue descrever toda a situação, mas não consegue efetivamente provar com nenhuma das provas admitidas, muito menos. Mas a empresa teria como provar que não ocorreu, né? Então a gente aí poderia pedir a inversão do ônus da prova, certo? Bom, gente, vamos aqui caminhar para o final. Vou abrir aí um tempo de perguntas, mas antes disso eu queria trazer para vocês, acho que eu trouxe 3 jurisprudências que falam de atos antissindicais que foram punidos aí no Justiça do Trabalho. Estou trazendo aí um recurso de revista, aí na ementa fala ali, na hipótese dos autos, a atuação do Ministério Público do Trabalho não se restringe à defesa dos meros interesses individuais dos dirigentes sindicais envolvidos. Como bem posto na decisão recorrida, a conduta levada pela ré, como a dispensa dos empregados protegidos pelo modo de estabilidade relativa à atuação sindical, revelam-se como atos antissindicais e alcançam toda a categoria profissional. Justificativa para que o Ministério Público do Trabalho tenha atuado e tenha dado dano moral coletivo. O dano moral coletivo que foi dado pela atuação do Ministério Público, vendo a atuação da empresa que demitiu as pessoas que estavam ali trabalhando efetivamente. Então, esse dano não foi... Não sei se as pessoas buscaram a reparação apenas individual, mas o Ministério Público buscou uma reparação coletiva. É isso que eu falo, a reparação ela pode ser individual e coletiva, e no meu entendimento deveria ser individual e coletiva, não uma ou outra. O Ministério Público, lógico, vai buscar uma reparação coletiva e você, de forma individual, vai buscar a sua reparação individual. Então, trouxe aí essa jurisprudência. Aqui já um assédio moral, indenização por danos morais, a prática de atos antissindicais extrapolou o dano individual, alcança a categoria e a própria sociedade. A intimidação e perquisição de dirigentes sindicais é a prática autoritária de vista, viola a própria noção de democracia que deve ser duramente punida. Aqui também teve os atos antissindicais punidos com assédio moral, tá? Então, aqui nesse caso especificamente foi um dano moral individual, que o juiz também concedeu um dano moral coletivo por entender que não atingiu não apenas aquele trabalhador que teve coação. Isso tem que ser feito na petição inicial, né? Danos morais individuais e coletivos. E aqui eu trouxe também evidenciada os autos da conduta antissindical por parte do reclamante, que dolosamente impôs a estagnação funcional do reclamante em razão de mero exercício de mandato sindical. Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Essa jurisprudência achei também muito interessante, porque traz essa condenação por danos morais, apesar de não ter o pedido de indenização por danos materiais, né?
Se a gente consegue provar que houve essa estagnação profissional, e essa estagnação profissional também acarretou numa estagnação financeira, né? Não teve promoção, não teve comissão, teve alguma redução aí salarial, ou não teve uma promoção salarial, né, de proventos maiores, a gente pode pedir uma indenização de danos materiais. E a de danos morais é efetivamente claro, né? Foi cavada por um ato antissindical, né? Então, foi um ato antissindical que promoveu essa ação e que teve aí essa indenização por danos materiais. Tem várias outras jurisprudências, é fácil de pesquisar, né? É só entrar no site, botar antissindical, aquele site lá conhecido de jurisprudência, ele tem muita jurisprudência, tem que tomar só cuidado para ver, porque às vezes a ementa não está batendo o que está dizendo o inteiro teor, é sempre bom a gente ler inteiro teor para confirmar que a jurisprudência ali está dizendo o que a gente queria dizer. É isso, gente. Eu queria, com esse encontro, trazer para vocês um pouco dessa parte. Ah, tem mais um. Conduta antissindical configurada, indenização por dano moral devida. No caso, os autos foi evidenciado que a dispensa dos trabalhadores substituídos no mesmo dia, no dia seguinte, que reivindicaram direitos de categorias constitucionalmente representantes do sindicato, configurou o ato manifesta retaliação e abuso de direito, que torna o exercício do poder diretivo, que foi a dispensa, em ato ilícito. Ou seja, demitiu pessoas que tiveram atuação sindical. E parece que, nesse caso, que a dispensa ocorreu de imediato, foi muito imediata, por isso que trouxe essa condenação. Então, deu aí, a decisão condenou o reclamado pagamento de indenização, dando morais individuais e coletivos, aí formalizou aí todos os artigos que teve, e trouxe essa condenação que eu falei. Tanto deu individual, para as pessoas individualmente, o dano moral, porque cada um foi demitido, e deu o coletivo, porque aquelas pessoas estavam trabalhando ou estavam atuando em prol de todos os trabalhadores. Então, não tem como os atos antissindicais eles não serem considerados também coletivos. Tá? Então, cabe sim essa indenização por danos morais individual e de forma coletiva. Agora sim, foi a última jurisprudência que eu trouxe para vocês. Espero que com esse nosso encontro eu tenha trazido algumas informações relevantes para vocês, principalmente com esse novo paradigma que a gente vai efetivamente começar a elaborar aí na Justiça do Trabalho, que a gente sabe que há grandes possibilidades do artigo 611-A da CLT ele ser implementado pelo STF, ser regularizado pelo STF. Com essa implementação, a gente viu lá o artigo 611 que muita gente não dá tanta, não tem muita importância. A gente viu que tem sim muita importância. Ele vai, as convenções de acordo coletivos que já podem trazer muita alteração do contrato de trabalho, vai poder alterar muito mais. A gente vê que ali as normas da CLT elas vão ser mitigadas, sendo respeitadas completamente as normas constitucionais, mas as normas seletistas elas vão poder ser mitigadas, vão ser transformadas em acordo coletivo ou convenção coletiva com qualidade para aqueles trabalhadores. Isso traz a importância da nossa liberdade sindical, principalmente já pensando aí mais para frente na validação da Convenção 87 da CLT, com a possível implementação dessa pluralidade sindical no Brasil, com alteração aí sim constitucional, tirando a unicidade sindical, e as formas de proteção que a gente tem, que são usadas dessa liberdade sindical conquistada, que está constitucionalmente garantida, que pode vir a ser alterada, mas se vir a ser alterada, a única possibilidade de alteração é essa, trazer uma ampliação, né, e não uma redução de direitos, até porque direitos constitucionais não podem ser reduzidos, e a nossa atuação frente às situações que são consideradas atos antissindicais, que são perpetrados pelos empregadores e pelo Estado, como a gente viu. Os empregadores de forma direta, o Estado de forma direta com seus empregados,
ou de forma indireta através da legislação. Bom, consegui terminar no tempo previsto, fico à disposição de vocês esses 20 minutos finais aí para qualquer dúvida, qualquer situação. Vou fazer um material e disponibilizar para vocês, vou disponibilizar os livros que eu consultei para esse estudo aqui que a gente veio estudar junto, esse estudo em grupo aqui que a gente teve, e fico à disposição de vocês para qualquer questionamento. Se vocês quiserem ligar no microfone, quiser fazer alguma pergunta via chat, estou aqui à disposição. Se não, agradeço a todos essa manhã aqui comigo, essas 2 horinhas aqui comigo, espero ter ajudado bastante todo mundo, e fico à disposição. Meu nome é Paulo Bernardes, meu e-mail é paulo@paulobernardes.com, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Sou advogado atuante aqui na região de São Paulo, sou professor também em faculdades aqui de São Paulo, e fico à disposição de todos vocês, esse intuito de ajudar. Queria agradecer a professora Ana Cecília pelo convite, queria agradecer também a ESA essa oportunidade desse encontro com a gente. Quem levantou a mão, se quiser fazer pergunta via chat ou falar, pode abrir o microfone que eu respondo. Estou aqui à disposição. Eu que agradeço a vocês a possibilidade, plena segunda-feira, vir me ouvir aqui. Eu fico feliz de ter vocês aqui. Professor, Pois não. fazer uma pergunta aqui, até coletar uma opinião pessoal do professor a respeito da escala 6x1, né? Que está muito em evidência aí através da PEC e tudo mais. A gente sabe que hoje as convenções coletivas de trabalho e até os acordos coletivos de trabalho, a gente pode abordar esse tema e pode trazer esse tema para discussão do negociado sobre o legislado, né? O que o professor acha, com toda a vivência que tem a respeito disso, o que vai culminar isso? Óbvio que é difícil a gente prever alguma coisa quando se trata, né, de política, mas qual que é a visão do professor em relação a isso, especificamente a escala 6x1, por gentileza? Que bom, Márcio, você está me dando uma oportunidade de dar uma opinião pessoal, né? Não acredito que vai ter alteração legislativa na escala 6x1, tá? Eu acho que é um movimento político, mas um movimento político muito mais para chamar a atenção dessa situação, não é para chamar a atenção dos políticos, até porque a principal política que está encabeçando já é uma pessoa que tem bastante atenção, ela não precisaria disso para chamar a atenção. Mas chamar a atenção para essa necessidade, sim. A gente vê uma discussão que, assim, as pessoas realmente precisam de descanso. As pessoas, até o próprio consumismo precisa das pessoas fora do mercado, fora do trabalho, para consumir. Então, é uma discussão válida que precisa ser feita. Eu só acho que não vai ser de forma legislativa. Eu acho que vai ser validado pelo STF as convenções coletivas, e aí nas convenções coletivas vão se falar sobre isso. A questão dos trabalhadores, é claro, o benefício do trabalhador, ter 2 dias de descanso, é óbvio, a gente não discute isso. E as questões do empregador, discute, vai ter muito desemprego. Bom, o que você me fala dos totens de atendimento em grandes redes de fast food e grandes redes de supermercado? Ué, eles já estão demitindo as pessoas. Eles estão trocando pessoas por máquinas. Então, aonde que diminuição da escala por 5 por 2 vai trazer um prejuízo se ele pode disponibilizar mais totens? Então, a gente não está falando de desemprego, né? A gente não está falando disso. De que a gente está falando efetivamente? Eu acho que é válida a discussão para trazer luz a esse assunto, mas não acredito que ela seja feita por emenda constitucional, que ela vai ser feita, sim, através de negociação coletiva.
Por isso que eu entendo que o nosso estudo hoje de advogado precisa ser voltado mais para o estudo de direito coletivo, que a partir da validação do artigo 611 do STF vai trazer maior representatividade para os sindicatos vai tomar uma outra força, e o sindicato importante vai ser o sindicato que sabe negociar esse tipo de regra. Perfeito, professor. Obrigado aí pela resposta. E a sua opinião, Márcia? Não falou a sua opinião. É nessa linha. É nessa linha. Eu acho que é válido por levantar a discussão e tudo mais, mas eu acho difícil, né, passar. Até porque quando você traz esse assunto para discussão também, tem a classe dos empresariados, e aí fica um pouco mais difícil. Mas o meu Porque, pensamento é na nessa linha, verdade, nessa sua linha. Eu acho que não passa uma emenda, não. Eu acho que eu vai acho que o ficar no empresário campo da até quer. negociação. Eu acho que o empresário até quer, mas o empresário não quer uma lei que obrigue. Ele quer negociar. Porque a Perfeito. negociação, esse ano eu tenho, amanhã não tem. Você entende? Exatamente, Ele não exatamente. quer uma coisa fechada. Ele quer ter. Ele quer. Mas ele não quer essa coisa fechada. Ele quer que vá para a negociação coletiva, sinalização do próprio Ministério do Trabalho por isso. Então, a gente que já trabalha na área trabalhista há bastante tempo, a gente já entende que esse tipo de alteração constitucional não é. É bom para chamar a luz, dar foco naquele que precisa ser alterado, mas a gente sabe que vai ser feito de outra forma. Aliás, Perfeito, professor. Valeu. uma sugestão que eu vou dar aí para o pessoal da ESA, dar um curso sobre isso, que essa escala 6x1 vai dar o que falar, e ela é válida para, se você for pensar, ela é válida. Ainda mais no mundo capitalista, ela é válida. A gente sempre se compara com os Estados Unidos, né? A nossa comparação gosta de ser. Então, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos dá tempo para o trabalhador consumir, dá tempo e dinheiro para o trabalhador consumir. Por isso que é um país capitalista de primeiro nível, porque as pessoas consomem muito. Não adianta a gente viver num sistema capitalista se a gente não tem como consumir ou não tem tempo de consumir. Que às vezes você vê que a pessoa não tem como, por possibilidade financeira, e às vezes a pessoa tem possibilidade financeira, mas não tem tempo. Então não adianta nada, não funciona para o sistema capitalismo isso. Então a gente precisa ter tempo e dinheiro para consumir se a gente quiser continuar no sistema capitalista, né? Ana, eu acho que o sistema capitalista porque, na verdade, é difícil ser advogado trabalhista não ser um pouco progressista, né? Mas o sistema capitalista está posto, eu também não sou desse mate do sistema capitalista, eu só acho que a gente precisa de ajustar. Um dos ajustes eu acho que é esse. Trabalhador sem dinheiro e sem tempo de consumir não resolve o sistema. Gente, eu vou disponibilizar sim material, é porque vou falar novamente, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, bem bonitinha, bem arrumadinha, mas alguma coisa aconteceu hoje de manhã, que a hora que eu fui abrir, ela estava completamente desconfigurada, e eu não tive tempo de arrumar na hora, mas eu me comprometo a arrumar e disponibilizar para o pessoal da ESA, que vai disponibilizar para vocês, tá? Vai ser tudo disponibilizado e vou mandar as dicas de livros. Eu dei 3 dicas de livros aqui, que é o Direito e as Greves por Fora, do professor Danilo Corrigiano, muito bom, e 2 livros do professor Homero Batista, que é a coleção dele de Direito do Trabalho, que ele tem uma coleção de 10 livros. É um investimento um pouco alto, mas é um investimento que vale a pena. E quem não quiser fazer um investimento tão alto, ele tem o curso de Direito do Trabalho. Aí ele junta tudo em um livro só. Lógico que as informações aqui vão estar mais sucintas, mas estão todas as informações aqui. Eu vou passar também esses livros e vou passar o material em PowerPoint para todos vocês. Tá? Então, deu o nosso horário. Muito obrigado. Fico à disposição. Como eu falei, paulo@paulobernardes.com. Podem me mandar e-mail se alguém quiser alguma coisa. E o material eu vou disponibilizar aí para o pessoal da ESA, que deve disponibilizar para vocês. Muito obrigado. Fiquem atentos que em 2025 a gente pretende fazer muito curso de Direito Coletivo do Trabalho, justamente porque a gente entende que vai ser o futuro aqui da advocacia da gente. A gente vai ter, pelo menos, 2 aí possibilidades. Então, bom dia para vocês, boa segunda-feira, boa semana, e para todo mundo que um bom final de ano, e as nossas férias garantidas agora na lei, que sejam de 30 dias, que a gente também precisa descansar, né, gente?
Perfeito, obrigado, um abraço. Tchau, gente. Um abraço.